Boa tarde. Meu nome é Arildo, eu sou colaborador da Claro Brasil e estou aqui hoje para compartilhar com vocês o trabalho que a gente desenvolveu aqui no segmento empresarial de Minas Gerais, que foi o tratamento de anormalidade sobre a base de clientes. Bom, aqui está o grupo do qual participou o projeto. Nós temos ali o Hermes Hoffmann como padrinho, eu como líder do grupo ali, Arildo, secretário Alessandro, Dogmar, Juliana, Leonardo, Diogo, como integrantes do grupo e que estão aqui comigo aqui para participar do grande encontro aqui. O que vem ser a NOT? A NOT é um indicador que para a gente lá na Claro, ele mede a quantidade de reclamações procedentes e improcedentes, ou seja, a soma dos dois, num total da quantidade de circuitos que a gente tem na planta. Tá? Então, a soma das reclamações que a gente entende que é procedente, mais aquelas que a gente entende que ela não deveria ter ido para a equipe de campo, dividido pela quantidade de circuitos, dá esse indicador, anote para a gente. Então, histórico. Quando a gente começou a estudar o indicador, a gente viu o seguinte: no ano de 2017, de janeiro a dezembro, a gente está com essa curva aqui, tá? O indicador ele apresenta sazonalidade no decorrer do ano, principalmente no primeiro trimestre e no último trimestre, que são os meses de maior chuva. E a gente é mais afetado por esses meses, a gente tem uma volumetria maior. Então, nesses meses, a gente tem um volume maior de reclamações. E a gente percebeu que, ao longo do ano, a gente não vinha atingindo esse indicador, desafio de 6%, ou seja, 6% da planta de falha, procedente e improcedente. Entendemos que era um indicador crônico e que precisaria ser tratado. Então, montou-se o grupo e começamos a trabalhar o indicador. Média 2017, 7,73% de anote no ano. Proposta de trabalho, desafio a atingir, 6%. Ou seja, a gente precisaria buscar uma redução de 22% nas ocorrências de reclamações. Quando a gente abriu esse indicador aqui, vimos o seguinte: o indicador ele é composto de dois conjuntos de reclamações, procedentes e improcedentes. As improcedentes, ela teve uma média, em 2017, de 43%. Ou seja, é um volume alto. Falhas que não deveria ter ido para a equipe de campo. Quase metade de um volume total. Então, vamos focar nesse trabalho, vamos entender onde existem as oportunidades em cima das improcedentes para a gente tratar. Então, a gente tem ali a abertura em Pareto das causas das reclamações improcedentes, ou seja, analisados 12.153 reclamações no ano de 2017, improcedentes, em cima do centro de atendimento, ou seja, aquele primeiro contato, onde que abriu a reclamação, onde gerou a ordem de serviço para campo lá. Então, o que a gente teve? Desse conjunto aqui, 66%, ou seja, 8.034 reclamações, elas estavam concentradas, na maior parte, em 2 centros de atendimento, que a gente chama de centro funcional. No centro funcional do call center, com a concentração de 4.509 reclamações improcedentes, 37,10%, mais a gerência proativa, de 3.525 reclamações, totalizando as duas 66,11% de reclamações. Então,
a ideia foi o seguinte, vou trabalhar em cima desses 66% aí para eu entender as maiores causas ali. O que a gente viu? Dessas reclamações improcedentes, naqueles 2 centros, ou seja, os 66%, eu tenho 81,5% das reclamações concentradas, classificadas como reclamação indevida por parte do cliente, com 3.314. O que vem a ser isso? Às vezes o cliente está com um problema, por exemplo, num PABX, e está abrindo uma reclamação para Claro. A falha não está na Claro, a falha está num PABX. Então, esse direcionamento da atuação da manutenção deveria ser direcionado para o mantenedor. Eu tive nesse período 1.922 reclamações improcedentes por problema de energia no site do cliente. Então, o cliente, principalmente cliente remoto, com uma estrutura de suporte centralizada, na estação remota, falta-se energia, os equipamentos apagam, a estrutura centralizada estava abrindo uma reclamação. Chamados indevidos, ou seja, o cliente estava com um problema, por exemplo, e isso é fato, necessitando de uma segunda via de conta, estava se abrindo uma reclamação para campo. Então, a gente focou basicamente nesse quantitativo aqui. Aqui está a priorização, então cliente, energia e reclamação indevida, dentro do conceito de GUT ali, né, fazendo a análise de gravidade, urgência e tendência. Algumas soluções que a gente mapeou para serem implementadas, dentre elas, realizar a mudança de perfil do time de gerência de rede de clientes, principalmente para a questão de falta de energia, ou seja, a gerência de rede de cliente é uma gerência proativa, que tem como objetivo monitorar a rede do cliente empresarial, e ele estava abrindo um X de chamados que não deveria ter sido aberto. Então, isso é uma oportunidade, ou seja, a gente refez um procedimento, ele chama para o cliente agora, certifica-se que lá na ponta realmente tem energia, para depois a gente gerar um chamado para campo. Alterar o processo na gerência de rede de clientes para abertura de reclamações somente durante o expediente do cliente. Principalmente clientes que têm uma estrutura dispersa no estado e que você tem, no final do expediente, em que o cliente desliga a energia ou tira o equipamento da rede para poder proteger ou para poder economizar energia, isso estava gerando um chamado. Então, a gente mapeou esses clientes, fizemos um trabalho assim, antes de eu abrir um chamado para campo, eu vou fazer alguns testes de confirmação, ou vou esperar o cliente voltar na segunda-feira e ter um percentual de efetividade em cima dessa ação aí. Alterar o checklist do call center para melhorar a assertividade e abertura de reclamações dos clientes. Às vezes, um determinado cliente empresarial, ele fazia uma alteração de estrutura interna dele da rede de telecom. E o centralizado percebia que o link tinha perdido a comunicação, estava abrindo reclamação com a gente. Então, a gente também fez uma revisão desse processo aí. E, por último, capacitar o operador do call center de primeiro atendimento para melhorar a assertividade de abertura de reclamações dos clientes. Ou seja, dar mais ferramentas para o operador de primeiro atendimento, de modo que, na entrevista com o cliente, ele possa, de fato, diagnosticar com mais precisão a falha e direcionar para o centro correto, né, para atendimento, ou orientar o cliente com relação à não existência de uma falha e que ele deveria fazer uma pesquisa interna. Os planos de ação. Então, os 3 primeiros ali, praticamente são os que eu comentei aqui no exemplo anterior, né? O que a gente tem de diferente do comentado é a questão de implantar a ferramenta Faces.
O que é uma ferramenta Faces? A ferramenta Faces é uma ferramenta que veio para facilitar o primeiro atendimento, ou seja, entre o call center lá, que está com o cliente, e na hora que o cliente informa para ele qual é o circuito dele, ele recebe um conjunto de informações que permita a ele a fazer uma melhor entrevista com o cliente e evitar a abertura indevida de um chamado. Por exemplo, a gente tem um caso aqui de manutenção programada. Então, dentro de alguns critérios, em algumas épocas do mês, sempre de madrugada, gera-se uma manutenção programada, de forma a você fazer uma preventiva, de forma a você atuar na rede. Essa informação de manutenção programada ela é gerada sempre com antecedência, e o cliente ele é informado. Então, o Faces vem dar essa informação para o operador de que aquele circuito está envolvido numa manutenção programada e ele vai informar para o cliente. Estamos numa manutenção programada com a previsão de término em até tal horas. Fica na opção do cliente abrir ou não a reclamação. Se ele não abrir, ele já está informado que a previsão de término da manutenção programada é tal horário. Se ele precisar abrir, isso para a gente é um ganho, que a ferramenta já me possibilita direcionar a falha, a reclamação do cliente para aquele evento, associar aquele evento, ou seja, não preciso direcionar aquela atuação para campo. Ela está relacionada a uma janela programada. Aqui é uma evidência do Faces, ele já está implantado, tá? Aqui, uma tela em que o operador tem a visibilidade dessa tela. É numa ferramenta que a gente utiliza chamado Sistema Integrado de Recuperação, em que direciona o atendimento e facilita essa interação com o cliente final. Aqui outros exemplos de ações implantadas ao longo de 2018, todas sem custo. Aproveitamos ferramentas já existentes, conceitos já existentes, tá? E como exemplo aqui, a gente pode utilizar isso aqui, ó. Casos em que o cliente já está com um link saturado e ele está reclamando de lentidão. O problema da lentidão não é a falha, é o link que está saturado. Então, não tem uma ação de recuperação. A ação é ampliação. Então, aqueles 43% que a gente, lá no início da apresentação, a gente colocou, aquilo representou em 2017, para a gente, 3,1% de anormalidades improcedentes, ou seja, o total de reclamações improcedentes pela quantidade de circuitos empresariais. Então, essa curva 2017, aqui a gente já tem uma curva 2018, que a gente já percebe uma melhora significativa em relação a 2017, e aqui uma curva 2019, já com uma melhora em relação a 2018. Amanhã é o último dia do mês, a gente está com uma tendência de fechamento de 2,06% e a média acumulada 2019 de 2,37%. Já melhor que 2018, 2,56%, e a gente está num período de maior volumetria, que são os meses de janeiro a março, em que eu tenho maior incidência de chuva e, consequentemente, maior volume de reclamação. O tratamento em cima da improcedente me gera um resultado também na total, procedente mais improcedentes. Passo
de uma média 2017 de 7,73%, representado por essa curva, 2018, 6,38%, e já no ano de 2019, a gente já vem fechando uma média de 6,15%. E o mês de maio, eu já vou bater a meta de 6% ali, com uma tendência, uma expectativa nossa de que essa média, ao longo do ano aqui, a gente já vai começar a performar abaixo de 6%, que é a meta, desafio que a gente tem para trabalhar ali. Em termos de ganhos quantitativos, volume de improcedente em 2017, menos volume de improcedente em 2018, eu reduzi 1.982 reclamações, que me gerou uma economia da ordem de 424 mil. O que isso me agrega para mim? Satisfação do cliente, ou seja, o cliente na hora que me liga, eu já consigo dar um direcionamento mais preciso para ele, com mais agilidade, e me libera a equipe de campo para ter mais disponibilidade no acionamento imediato. Eu não vou deslocar ele numa distância de forma indevida, para ele chegar lá e ver que não tem falha. Tá? Então, isso foi o trabalho que a gente trabalhou ali, uma redução de 424 mil ali, anual. E, em nome aí da Claro Brasil, agradeço aí a oportunidade de estar apresentando o trabalho aí que foi feito ao longo de 2018 aí, poder compartilhar com vocês aqui no grande encontro aqui da UBQ. Tá? Obrigado.